Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, nessa quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, dia 14 de janeiro. Aqui é o Padre Renan Scheck, é uma alegria estar com vocês de novo, depois de algo de tempo já, né, Padre Felipe, que a gente passou depois do Natal, mais ou menos. né, depois de janeiro lá, que a gente fez aquela primeira lá em Arujá. Ainda, foi dia 28, foi 28 de dezembro, O tempo foi antes passa. de dezembro, já passou mais de 2 semanas já, mas aqui estamos de volta. A gente falou, né, lá que a gente não sabia quando ia voltar, porque o padre é um padre muito compromissado, o padre Renan, então ele tem sempre muita coisa que fazer. Eu não, eu tô mais de boa aqui, então tô meio de férias ainda, então para mim é mais tranquilo, mas ele é um padre muito compromissado, o padre Renan. Conta para nós aí, Renan, o que o padre Renan está fazendo aí? Não, estamos tentando, né? Estamos tentando ajustar-nos um pouquinho, né? Começamos agora o cursinho de verão, que nós chamamos, que é o curso introdutório no seminário. Então, como eu faço parte da pastoral vocacional, agora em janeiro começamos o nosso curso introdutório. E isso, sim, é empenhativo, porque é o início de tudo. Então, imagina você que se já cuidar de seminaristas, ser formador de seminaristas já não é tão fácil. Você imagina quando um menino de 12 anos apenas chega ao seminário. Então você tem que ensinar tudo, estar com eles a tempo completo, acompanhar, atender em direção espiritual, mostrar para eles como fazem as coisas, enfim, eu já emagreci 2 quilos nessa primeira semana, né? Então para mim está sendo até bom nesse sentido, né? Mas sim, é um compromisso, um empenho. Nós temos agora 7 meninos que vieram fazer uma experiência vocacional mais séria, com o intuito de ingressar ao seminário em fevereiro, né? Eles fazem um mês de experiência e depois, se querem continuar, recebem o uniforme e em fevereiro iniciam já a vida de seminarista propriamente dita, né? E temos outros 7 meninos que vieram fazer um acampamento de uma semana. Esses são meninos pequenos, de 10 anos, mas eles querem conhecer. Então nós organizamos um acampamento, uma semaninha, eles passam aqui uma semana. É um acampamento vocacional também, porém é uma semana só, porque eles ainda não têm a idade para entrar no seminário, né? Então nós temos em total 14 meninos fazendo uma experiência vocacional, 7 que vão ficar uma semana e outros 7 que pretendemos, e eles querem assim também, né? Que eles fiquem já como seminaristas o resto do ano. Então vamos ver, pedimos também suas orações e assim está sendo esse meu mês de janeiro, empenhativo com essas atividades, acompanhando eles nesse início de vida de seminário. Para mim, como falei, está mais tranquilo depois que retornei lá de São Paulo, lá do nosso noviciado lá em Arujá, perto de Guarulhos. Pois regressei aqui ao dia 4 de janeiro, segunda-feira, e tive pois esses 10 dias mais ou menos que já passou por aqui, pois preparando um pouco a missa no rito antigo, que estamos aqui aprendendo no rito tridentino, estamos celebrando aqui em privado ainda. Tivemos só uma celebração para o grupo do Instituto Santo Atanásio, que eu mando meu abraço, meu alô aí para eles. E vamos aqui também, pois, aproveitando um pouco o tempo, leitura, pois tenho que preparar mais temas novos para o Católico Você Sabia, mas foi um tempo tranquilo. Mas hoje também, pois, para nós, quer ser também um dia de alegria, de felicidade, e também, pois, agradecer a vocês, pois, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, porque essa semana pois completamos um ano, nosso primeiro aniversário. Nosso aniversário, tem viva, vamos parabéns, tem celebrar. festinha, vamos celebrar hoje. Não sei se o padre vai conseguir celebrar, mas na verdade o primeiro programa foi dia 17, se eu não me equivoco, dia 17 de janeiro. Teria até que buscar lá na página, mas foi por esses dias aqui, pois faltam 3 dias para o dia 17. Vai cair segunda, não, domingo, né? Domingo, então depois vamos ter uma celebração, creio. Domingo, a gente celebra o primeiro ano do Católico Você Sabia, e que aqui estamos, né? Não sabemos, na verdade, nem quantas pessoas nos seguem, nos acompanham, não temos um número assim preciso, fechado. Sabemos mais ou menos quantos downloads as pessoas fizeram na página principal. Depois dá para saber, talvez no YouTube, quantas pessoas escutam o programa através do YouTube, mas podem ser que sejam as mesmas pessoas. Depois tem Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vários lugares onde as pessoas podem escutar, e é difícil ter realmente um track de todas as pessoas que nos acompanham. Mas esperamos, e na verdade não fazemos por número, fazemos para ajudar você que nos ouve, você, querido ouvinte do Católico Você Sabia, que pois sabemos que pode ser de ajuda para o seu crescimento, para o crescimento da sua fé, da sua espiritualidade, da sua vida de oração. E esse é o nosso intuito, não? Essa é a nossa grande razão, né? Não queremos
povos e likes e não, queremos ser instrumentos de Deus para a sua formação e de modo muito simples, como vocês já sabem, vocês conhecem, pois são os 40 minutos de programas, metade deles a gente passa um pouco contando a nossa vida, que para alguns pode ser bom, para outros pode não acrescentar nada. Para nós também, pois, comentando agora mesmo com o padre Renan, era uma oportunidade também que eu acredito que pois, possa ser de ajuda para as pessoas irem conhecendo um pouco da vida do padre, do sacerdote, na sua vida diária, na sua vida semanal, um pouco da nossa vida religiosa como sacerdotes religiosos dos Legionários de Cristo e compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência pois, de cada dia. Esse é o intuito do nosso início assim de papo furado, mas é pois, uma oportunidade também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre nós e também pois, tendo oportunidades de nos conhecer pessoalmente, pois também é um plus aí, uma coisa que pode ajudar mais. Mas essa é a ideia mesmo do nosso papo furado do início, eu não sei nem como colocar um nome para isso, mas vamos deixar o papo furado. Alguns talvez não gostem, mas a gente pois, aproveita como uma oportunidade para isso. Mas também para ver que os pares não estão sem fazer nada, né? Que a gente tem cada semana cheia aqui de atividades, né? Você pode pensar no mês de janeiro, o que os pares fazem, se não tem muita coisa. O padre Felipe está aqui empenhadíssimo em aprender, né? Porque o padre está em uma formação permanente, todos nós sacerdotes temos que ter formação permanente, né? E parte da nossa formação que não tivemos ao longo da nossa vida de seminarista, e agora seja o padre Felipe, seja eu também estou nessa formação, é poder celebrar no rito extraordinário. Claramente não é que nós vamos celebrar todos os dias nesse rito, mas descobrimos um grupo de pessoas que nos está buscando com esse intuito, né? Porque não tem muitos padres que celebram, então nós sempre com o desejo de ajudar na salvação das almas das pessoas, obviamente, né? Surgiu essa oportunidade, essa possibilidade. Até agradecemos aqui publicamente também ao padre Bruno Átila do Espírito Santo, que é um grande sacerdote legionário muito bem informado. Ele sim celebra nesse rito extraordinário. O padre Bruno é professor lá no seminário Mater Ecclesiae em São Paulo, Itapecerica da Serra, São Paulo. Ele também tem agora congressos online que organizam e chamam ele, né? Já organizaram um congresso de patrística. Agora mesmo vai ter o congresso de dotomismo, né? Uhum. Também o padre Bruno vai estar ali colaborando. Enfim, um padre muito capaz. A gente agradece porque ele foi o nosso mentor, o nosso professor, né? Ele nos celebrou com rito extraordinário e nós estivemos observando, vendo, aprendendo. E agora, seja o padre Felipe, seja eu, estamos também com essa formação, buscando vídeos, leituras, enfim, né, também para poder aprender e celebrar. Mas o que eu dizia, para aprender que o padre, o sacerdote, nesse bate-papo, né, o papo furado, como o padre disse, que o padre não é aquele que está sem fazer nada, a gente está sempre buscando, seja apostolado, seja formação, porque essa é a nossa vida, né? E nos fins de semana, pois eu tenho celebrado nas paróquias, porque esse é um período bem pois, comum para os padres diocesanos tirarem suas férias. Então, pois eu tenho aproveitado para substituir esses padres diocesanos, pois aqui perto da casa, no Botiatovinha, também tenho ido no Xaxim, também essa semana vou também lá em São José dos Pinhais, no Bom Jesus. Então, pois esse é um pouco é o ritmo um pouco do mês de janeiro, né? Substituir os padres nas suas paróquias nos finais de semana. E durante a semana preparando pois aqui um pouco temas e preparando seguindo a nossa formação. Também aproveitando um tempo de descanso, de fazer uma caminhada mais longa, um tempo de oração mais tranquilo, leitura também mais espiritual, tudo que ajude também na nossa formação e no nosso crescimento espiritual, né? E finalmente também, né, o bate-papo pode servir, ou como é papo furado, né, pode servir para você, ouvinte, porque quantas pessoas, isso é muito bonito, né, o padre falava do número, né? É muito bonito quando uma pessoa te escreve e diz: padre, eu escutei que o senhor falou no podcast isso, queria saber mais. Padre, eu ouvi que o senhor falou no podcast sobre isso, queria saber mais. Então, também aquele papo furado, vamos chamar assim agora, né, informalmente. Vai ficar, né? Papo furado. Acho que vai ficar assim, né, pelo jeito. Furado. Senão você manda uma sugestão de nome aí que a gente pode colocar, né? Mas também o intuito de ajudar você, ouvinte, nesse sentido. Você ouve sobre algum tema, tem alguma dúvida, mas percebe, como eu vou perguntar ao padre? Pois nós estamos aqui à disposição para ajudar as almas, para atender as pessoas. É bonito quando as pessoas já escreveram ao padre Felipe ou a mim dizendo: padre, eu vi que o senhor está em Curitiba, o senhor me poderia atender em direção espiritual? Padre, o senhor podia ouvir minha confissão? Padre, onde será que eu posso encontrar uma missa? Aí no seminário, a missa de vocês, ela é aberta, eu posso ir todos os dias? E a gente vai respondendo. Então, e como que as pessoas
descobrem essa nossa vida porque escuta o Papo Furado. Então também está com esse desejo, com esse objetivo, né? Todo aquele que está buscando uma ajuda espiritual, saiba, na medida das nossas possibilidades, podem contar conosco. Para isso estamos aqui, para isso vivemos nossa vida sacerdotal na missão que Deus confiou e que a gente vai falando semana com semana aqui no nosso Papo Furado. É isso aí. E vai ser eu vou ser o advogado do Papo Furado. Eu gosto muito do Papo Furado. Vai defender o Papo Furado. Então eu vou defender o Papo Furado. Se você não gosta do Papo Furado, se você é dos haters do Papo Furado, pois deixa a gente saber também para ver se é maioria os que gostam ou os que não gostam. Mas só adiantar, passa 5 minutos que você já vai chegar no final do Papo Furado. Na verdade, hoje já passou para 10. Tem muita coisa para colocar em dia do Papo Furado. Mas é isso, mas vamos lá, padre. Conta aí, o que você tem para nós hoje aí? Muito bem, então você se lembra que no último podcast que nós tivemos, não no último que foi o que o Padre Felipe apresentou, mas no último que eu apresentei, nós começamos a fazer uma apresentação sobre o catecismo, né? E eu dizia aqui que queria começar a fazer uma série sobre o catecismo da Igreja Católica. Bom, o objetivo desse episódio é continuar com essa série muito simples, porque no início, o primeiro episódio que fizemos, né? Nós fizemos uma apresentação geral do catecismo. Você se lembra que nós comentamos lá que o livro de cabeceira de todo católico deveria ser, obviamente, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, mas também o Catecismo da Igreja Católica, aquele famoso livrinho amarelo, né, que nós falamos tanto aqui como citando fontes dos nossos estudos aqui do Católico Você Sabia. Então eu quis oferecer, né, aos ouvintes uma exposição sobre o Catecismo da Igreja Católica. Obviamente não dá para falar tudo de uma vez só, então no primeiro episódio fizemos uma síntese do que é o Catecismo da Igreja Católica, né, daquelas 4 partes, né, se vocês se lembram, credo, sacramentos, mandamentos e oração. E hoje, nesse dia, vamos começar o conteúdo, a primeira parte ali do Catecismo da Igreja Católica, que vai falar sobre eu creio. Então hoje, nesse episódio, vamos começar a falar sobre essa primeira parte, o creio, do Catecismo da Igreja Católica. É interessante porque talvez você que está ouvindo, está esperando que eu comece a falar já, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e no entanto não vai ser assim, vai ter que esperar ainda um pouquinho. Por quê? Porque antes de falar creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na igreja, eu digo eu creio. E essa palavra eu creio deve ser muito bem entendida e por isso o mesmo Catecismo da Igreja Católica diz que antes de começar a expor o conteúdo da fé, nós temos que entender o que é fé, o que significa crer. Então o Catecismo começa assim e é o que eu quero falar com vocês hoje, né? Hoje nós vamos falar, portanto, sobre 3 pontos que é a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que o homem é capaz de Deus, ou seja, que o homem busca a Deus, é um eterno buscador de Deus. Deus vem ao encontro do homem, e essa é a revelação. E terceiro, a resposta do homem, que é a fé, né? Então, o homem busca a Deus, mas não consegue. Deus vem ao encontro do homem e o homem responde a esse encontro com a fé. Essas são as 3 partes da nossa exposição, que são as 3 partes dessa primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao Catecismo número 26, então, para a gente começar, né? O Catecismo número 26 começa da seguinte forma. Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo eu creio. Por isso, antes de expor a fé da Igreja tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nós nos perguntamos o que significa crer. Olha que resumo tão bonito, né? O Catecismo fez, ou esse número do Catecismo fez, que resumo tão bonito de todo o Catecismo da Igreja Católica, né? Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo eu creio. Então, antes de expor a fé, confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida nos mandamentos e na oração, resumo do Catecismo, nós devemos perguntar o que significa crer. E o que significa crer? O mesmo número 26 diz: a fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa. Essa é a definição de fé. A resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa.
Então nós, quando dizemos eu creio, eu estou dizendo Deus se revelou a mim e eu respondo a essa revelação dizendo creio, acredito nisso, dou meu consentimento nisso. O homem responde com a fé, que é essa grande virtude teologal que Deus colocou na nossa alma no batismo. E já deixa claro desde o início que tudo em nós é uma resposta, a iniciativa é de Deus, né? Deus, não, a religião, o religar e toda a ideia de que Deus busca o homem, pois o homem responde a essa busca de Deus, a esse chamado de Deus, né? Começando então com a primeira parte dessa exposição, o homem é capaz de Deus, o catecismo aqui fala que o homem é um buscador de sentido. E portanto o homem é um buscador, está procurando, eternamente procurando. E portanto o homem está procurando respostas. E as respostas definitivas nós só vamos encontrar em Deus. Sempre estamos procurando. E no entanto, Deus vem ao nosso encontro e o homem abraça essa revelação com a fé. Agora, o catecismo, antes mesmo de entrar no tema do credo como conteúdo, vai falar do homem como buscador de sentido. E a pergunta que ele faz é: por que o homem busca um sentido de tudo? Porque sempre, desde criança, nós nos perguntamos porquê das coisas, né? Eu mesmo estou perguntando agora o porquê. Por que nós perguntamos porquê, né? Essa pergunta porquê é uma busca eterna de sentido que o homem faz para tudo, né? E nunca encontra sentido, porque sempre está perguntando por quê. E quando encontra uma resposta a algo, vai a mais, perguntando mais a fundo por quê e por quê e por quê. E assim, o homem ele pode ser definido como um eterno buscador de sentido. E o catecismo coloca essa realidade dizendo que o homem é capaz de Deus, ou seja, que o homem é um buscador de Deus e que quer constantemente encontrar esse Deus. Mas, padre, o senhor está dizendo que o homem é um buscador de sentido. E Deus será o sentido de todas as coisas? Obviamente eu já me encontrei com pessoas, né? O padre Felipe provavelmente também, que dizem que a ciência explica tudo, que não preciso de Deus, que eu não acredito em Deus porque a resposta de todas as coisas está na ciência. E isso é uma perfeita mentira e um perfeito engano, porque os mesmos científicos respondem dizendo que a ciência tem um limite. E é onde entra a fé, né? O Catecismo da Igreja Católica, até o Papa João Paulo II, São João Paulo II escreveu toda uma encíclica falando disso, que o homem deve voar sobre duas asas, que é a razão, a inteligência, que Deus deu a inteligência para a gente usar, né? Não é só fé, não. Deus deu a inteligência para a gente usar a inteligência. Então a razão é necessária. Só que essa inteligência chega a um limite, porque a ciência tem um limite. E aí é onde temos que usar a fé, para tentar buscar essa resposta em Deus, em um ser superior a todas as coisas. Eu me lembro que eu tinha um professor de matemática, professor Mauro, saudoso professor Mauro de matemática, no seminário menor, e ele dizia: aqui a física vai explicar, a matemática vai explicar, e a gente perguntou: professor, e depois disso? Aí ele dizia assim: meu caro amigo, depois você vai ter que pensar que existe um ser supremo que leva tudo isso, porque aqui a matemática já não explica. Então, um científico sincero e honesto reconhece o limite da ciência e, portanto, essa busca eterna de sentido do homem, sim, vamos encontrar no mundo, sim, vamos encontrar nas coisas, sim, vamos encontrar na ciência até um limite. É aí onde entra Deus e onde entra a fé. Porém, Deus sempre vem ao encontro do homem. Olha o Catecismo da Igreja Católica, número 31, coloca vias de acesso ao conhecimento de Deus. E o que são essas vias de acesso ao conhecimento de Deus? É quando nós, pelo próprio uso da razão, podemos conhecer a Deus, né? O homem é um buscador de Deus, o homem é capaz de Deus, o homem pode encontrar Deus na criação, no mundo, no mesmo ser humano. O catecismo fala do mundo e do homem. Então, que com o próprio uso da razão nós podemos encontrar Deus presente na criação, no mundo, nas coisas, na origem das coisas, nas causas, né, das coisas, no movimento das coisas, na ordem que existe no mundo. Porque tudo segue um mesmo movimento, uma mesma explicação e razão de tudo, que nós podemos encontrar Deus aí. E segundo no homem, no ser humano,
obviamente, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, então também é uma via de acesso ao conhecimento de Deus. O catecismo fala disso. Só que aí nós temos um problema, meu querido ouvinte. Então, é verdade, o catecismo começa dizendo: o homem é capaz de Deus, o homem pode encontrar Deus com a luz da razão, conhecendo Deus no mundo, na criação e no mesmo ser humano. Porém, existe uma coisa que se chama pecado original, e o pecado original escureceu, colocou como nuvem, né? Colocou como neblina na nossa inteligência, e essa razão que Deus nos deu para poder chegar ao encontro dele e para poder encontrar-nos com ele, ficou escurecida, ficou como em neblina, e aí a gente não consegue ver tudo claramente. E portanto foi necessário e é necessário que Deus venha ao encontro do homem. E aí está a segunda parte do catecismo, a parte da a segunda parte desse início, né, da introdução, a partir do número 50. Deus vem ao encontro do homem. O que significa isso? Então, em primeiro lugar, o homem pode encontrar Deus com a luz da razão. Porém, essa razão foi escurecida pelo pecado original, então, portanto, Deus tem que se mostrar ao homem. É como os exemplos sempre são imperfeitos para falar da nossa fé e, portanto, do catecismo, tá? Mas é como se eu tivesse escondido, mas a pessoa está me buscando e ela pode me encontrar. É só buscar que ela vai me encontrar. Mas de repente eu, para facilitar um pouquinho, né, vou ao encontro, saio do meu esconderijo, abro a porta do meu quarto e saio e a pessoa diz: te encontrei. Obviamente, assim, insisto, os exemplos são imperfeitos, né, mas pode servir para algum, né? O homem é capaz de descobrir a Deus, porém, com o pecado original ficou meio escuro e, portanto, Deus veio ao encontro do homem. E essa é a revelação que a gente estuda nesse segundo capítulo aqui do Catecismo, né? Diz o número 50 do Catecismo da Igreja Católica: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras. Olha para a criação, busca a origem de tudo. Não pode ser do caos, não pode ser do nada. Continuo, número 50. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a ordem da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. E, portanto, nós vemos já na origem, na Sagrada Escritura, como Deus vem ao encontro do homem. E é o que nós vamos falar agora nesse segundo capítulo, né? Aqui eu não posso entrar tanto em detalhes, mas eu convido a ler o Catecismo a partir do número 51, que você vai ver ali, né, como Deus se revela, o plano de Deus. Então tem a criação, depois tem, e tudo está na Sagrada Escritura também, né, porque obviamente daí nasce a nossa fé, né? Depois tem o dilúvio e a aliança com Noé, depois tem como Deus escolhe Abraão, né, e escolhendo Abraão escolhe um povo, depois Deus como forma o povo de Israel. Esse povo de Israel, Deus tira da escravidão do Egito, dá para eles uma terra. Dentro dessa terra, Deus revela o seu plano de amor e de misericórdia, de aliança, de fidelidade. Mesmo o povo sendo infiel, Deus chama reis, profetas para falar em seu nome. E finalmente, já depois, no que chama plenitude da revelação, quando já os reis não conseguiram, quando os profetas não conseguiram, Deus, em sua infinita misericórdia, porque quer que o homem conheça a Deus, o que Deus faz? Vem Deus mesmo em pessoa ao encontro do homem, e essa é a plenitude da revelação, que é a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, feito homem, que nós acabamos de celebrar agora no Natal, faz alguns dias. Então, meu querido ouvinte, é muito interessante estudar e aprofundar nesses números do catecismo, né, toda a revelação de Deus e como essa revelação foi transmitida. E aí o catecismo vai falar sobre a transmissão da revelação, como Jesus falou aos apóstolos, os apóstolos falaram ao povo, dentro desses estavam os discípulos, e os discípulos foram falando até chegar a nós. E como nós vamos ter certeza, Padre, de tudo isso? E aí o catecismo fala do magistério, que é o que conserva tudo isso, né? Para a gente saber que não foi errada essa mensagem, existe
uma instituição, existe uma coisa que garante que essa mensagem chegou até nós e é verdade, e é plena, que é o magistério. Então, toda essa segunda parte do catecismo, do número 50 até o número 150 quase, né? Vai até o número 141. Então, é quase 100 números do catecismo para falar o seguinte, para falar que existem etapas da revelação desde a criação do mundo até passar pelas escolhas de pessoas, Abraão, o povo, os profetas e Cristo como plenitude da revelação. Como esta revelação chegou até nós, o catecismo fala de transmissão da revelação, tradição apostólica, Jesus, apóstolos, outras pessoas até chegar até nós. Mas padre, isso de até chegar até nós pode se perder, né? Quem já brincou de aquela brincadeira de telefone sem fio, sabe que a mensagem pode chegar errada. Exatamente. Portanto, existe um custódio para assegurar que é o que fica sempre a mensagem correta, que a mesma mensagem que os apóstolos receberam lá de Jesus é a mesma que chegou até nós. E o custódio é o magistério da igreja, o Papa e os bispos em comunhão com o Papa. O catecismo também fala disso. Então, nesse capítulo inicial do catecismo, temos a revelação de Deus contida na Sagrada Escritura, chega até nós pela tradição e é custodiada pelo magistério da igreja. Querido ouvinte, aí está o resumo da nossa fé, a grandeza da nossa fé. Aquela revelação de Deus que foi chegada até nós pela Sagrada Escritura e foi transmitida. Ela foi guardada, ela foi conservada. Não somos, com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, não somos evangélicos, não somos protestantes. Tudo está na Bíblia, tudo está na Sagrada Escritura, tudo está... Não existe isso para um católico. Um católico, ele recebeu a revelação na Sagrada Escritura, essa revelação foi transmitida na tradição e conservada, e portanto é verdade e é correta, e o que garante isso é o magistério, né? O Papa e os bispos em comunhão com ele. Assim nós temos concluído essa segunda parte, né, da introdução. Então, lembrando e voltando, porque eu gosto que a gente assimile sempre, né, nós começamos a falar eu creio. O que significa crer? A resposta que o homem dá a Deus que se revela. Então, primeiro, o homem busca a Deus, mas não consegue. Segundo, Deus vem ao encontro do homem em seu amor e em sua misericórdia. E terceiro, que vamos entrar agora, o homem responde a essa revelação. Então, dado que Deus veio ao meu encontro, eu respondo. E qual é essa resposta? Eu creio, é a resposta da fé. E essa é a terceira parte do nosso Catecismo da Igreja Católica, como eu falei, a partir do número 142. Diz aqui o número 143, e com isso basicamente é o resumo dessa terceira parte, né? Pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. Ou seja, Deus se revelou, é isso, essa é a minha fé. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé, essa resposta do homem ao Deus que se revela. Então, meu querido ouvinte, eu não quero continuar, porque aqui já vamos entrar no conteúdo da fé. O que significa crer? Lembra lá do Catecismo da Igreja. Olha o galo cantando. Hoje o galo cantando está dizendo que é a metade, mas eu já estou chegando no final. Já é no final, já é o final. Eita, o padre Felipe me enganou, disse que já é o final do programa. Colocou sim, o galo para o final. Né? Falando 10 minutinhos ainda temos. O que o catecismo começa, né, dizendo, como eu falei lá no início, é eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa isso? Né? Que antes de expor o conteúdo da fé, antes de entender Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, etc., eu tenho que entender o que é a fé. E é isso que eu quis expor nesse episódio de hoje. Não quero entrar no conteúdo, não quero entrar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu quero entrar nisso depois, né, no próximo episódio, porque é muito grande, não vai dar tempo, né? Mas antes disso vamos entender o que é a fé. Então, resumindo, voltando, o homem busca a Deus, Deus se revela ao homem, Deus veio ao nosso encontro e nós respondemos sim, respondemos com a fé. Quando eu
abro o catecismo e encontro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você ouvinte do Católico Você Sabia já sabe que Deus se revelou como Pai, que Deus se revelou como Todo-Poderoso. E o que eu faço? Eu digo sim, eu creio. Quando você reza o creio, a partir de agora, vai na Santa Missa, domingo, e reza, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, você está dizendo, isso foi revelado de alguma forma. E vamos entender ao longo dessas formações, desses episódios sobre o catecismo. Isso foi revelado de alguma forma, né? E eu, dado que Deus se revelou, Espírito Santo, Deus se revelou como a única igreja sua, fundada por ele, a Igreja Católica, eu digo sim, eu creio. Então, o que eu queria hoje basicamente era uma espécie de segunda introdução do catecismo. Antes de entrar no conteúdo da fé, que eu creio, vamos entender o que é dizer sim. E o que é dizer sim, o que é dizer creio, é dizer Deus se revelou e eu digo isso é o que eu acredito, porque Deus veio ao meu encontro e eu recebo e aceito essa revelação de Deus como certa, como segura, porque foi o que chegou a mim na Sagrada Escritura e na tradição, e o que conservou essa certeza da fé é o magistério. Essa é a nossa igreja, querido ouvinte, essa é a nossa fé e essa é a introdução ao catecismo da Igreja Católica, que depois, nos primeiros 150 números, você pode ver mais aprofundadamente isso que eu, basicamente, em meia hora, coloquei aqui para vocês, né? Foi até menos, foi 20 minutos. Foi um ótimo resumo desse início, né? Pois o primeiro programa ali atrás que o padre Renan fez, no início de dezembro, pois foi como nós estamos acostumados a estudar, começando pelo índice, né? Vendo em que, pois como está constituído o livro que pois estamos lendo, no caso o Catecismo. Então ele dividiu ali, mostrou as 4 partes do Catecismo, e agora pois começamos aqui com essa primeira parte do Eu Creio. Nós cremos e pois mostrar aí depois em que cremos, não? Que seria já a continuidade do nosso programa, depois semana que vem, não sei, esperamos, será que sim? Pois esperamos tentar gravar semana que vem o meu programa, que eu ainda tenho que preparar ainda, estou em dúvida ainda se entra, mas não quero destonar tanto o tema que o padre está tratando sobre o catecismo. Semana, não, ali o último episódio, o episódio anterior, o programa anterior, pois eu quis dar essa ideia dessa introdução da Bíblia, então, pois que está junto ali dentro do contexto da Sagrada Escritura, pois está pensando aí em que tema, pois para a próxima semana a gente consegue estar entrando para não destonar tanto da ideia do catecismo. Mas vejam que, desculpa, padre, vejam que interessante, né, que o catecismo, ele tem, eu estou buscando aqui na última página, ele tem 2.865 números. Obviamente, às vezes o número tem uma linha, né? 2.865 números. Até agora, nós estamos em 180. Então, veja a riqueza da nossa fé. Eu estou na introdução, né? E já vamos com 200 números praticamente, né? E 200 números para dizer o que significa eu creio. Porque depois, no próximo episódio que eu apresento, talvez daqui a 15 dias, nós vamos falar sobre creio. Eu já preparei, o tema está preparado já, né? Até porque eu também estou fazendo essas formações como lives no Instagram do Padre Renan. Só não vale colar lá primeiro, então você primeiro vê aqui do podcast, depois lá um pouco diferente, porque tem minha imagem, daí fica mais bonito. Então, já está preparado esse tema. E vai ser, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Até aí. Então, só essa primeira parte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Entender que é Pai, entender o que é Todo-Poderoso, entender que é o Criador, né? Deixa eu dar abrir o apetite para a segunda parte, que vamos ver daqui a 15 dias. É interessante. Deus é Todo-Poderoso. Então, como Deus não evita o mal, por exemplo, Ele pode fazer com que as crianças não morram. Né? E está escrito no catecismo isso, vai lá ler. Ele pode fazer com que as crianças não morram, é todo poderoso. Por que uma criança morre, uma criança inocente? Então, vamos entender lá também, né? Mas isso deixa para o próximo. Isso vai para longo, vai para longo, porque então, você vai tratando assim de tema em tema, vai para longo. Justamente por isso creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, nem entramos ainda no conteúdo do catecismo, para que vejam a riqueza desse livrinho amarelo. Insisto, conclusão desse episódio, se ainda não tem o seu catecismo, o seu livro de cabeceira, consiga. Foi muito bonito uma pessoa que nos escreveu, né, Padre Felipe, falando, olha, eu tenho aqui o catecismo, eu não tinha, comprei e tal.
Consiga Seu Catecismo, é o livro de cabeceira de todo católico. Hoje estamos explicando então o que é essa fé, que é essa resposta à revelação de Deus. No próximo episódio a gente começa a ver o conteúdo, esse creio em Deus Pai que você reza todo domingo. E não só para quem não é católico, não tem um amigo que ontem mesmo escreveu: padre, que livro, estou com minha namorada que não é católica, quero algum livro que fale sobre a religião católica. Então, não, pois Catecismo da Igreja Católica, básico. Se ela quer conhecer a fé católica, se quer entender mais, pois ali está tudo, né? Ali está tudo sobre a nossa fé. Claro que pode ser depois muito mais mastigado posteriormente, mas basicamente ali tem todo o resumo da nossa fé, toda a realidade da nossa fé. E por isso é fundamental e é livro de cabeceira realmente, eu nunca vou cansar disso, de me falar dessa realidade, porque se não conhecemos o Catecismo da Igreja Católica, não conhecemos a nossa fé, não conhecemos a nossa fé católica. Ah, mas padre, eu fiz o catecismo, mas o catecismo não dá para fazer nem um terço do que realmente se vê, não, que está contido ali no catecismo. Nem a preparação para o catecismo, para a primeira comunhão, para a crisma, alcança toda a profundidade que tem nesse livrinho. Então, igual que a Bíblia, pelo menos uma vez na vida, você tem que ler, o catecismo, mais do que uma vez na vida, você tem que ler para poder realmente saber em que você acredita, em que você crê, qual é a sua fé. Mas é isso, vamos chegando mais ao final de mais um programa, pois quero mandar um alô para 2 amigos que são gêmeos, que fazem aniversário hoje, o Alessandro Oliveira, a Gisele Oliveira, a Gisele que está em Portugal, o Alessandro que está ali em São Gonçalo ainda, pois mandar um alô para eles pelo seu aniversário, minhas orações, aí já tive presente na Santa Missa, pois também nas orações de hoje, e pois oferecendo aí também, pois e mandando esse alô nesse programa aqui para vocês. Um alô também para o pessoal aí, também hoje vou fazer umas exéquias de uma menina que faleceu, da Maria Carolina, pois que encomendamos também na Santa Missa, vou estar aí junto com o Marlos e a Maiara, que pois ela era paroquiana aí da paróquia São Grato, e com tristeza, 26 anos, e não foi Covid, ainda não sei bem os detalhes, mas mais tarde vamos estar lá também para acompanhar também a família. Aqui seguimos, com a graça de Deus, em pleno curso introdutório no seminário, pedimos suas orações e conte também com nossas orações desde aqui, né? Que cada possamos já nesse ano de 2021 que começar realmente com toda a esperança, com todo entusiasmo, buscando esse crescimento, esse fortalecimento da nossa fé e, portanto, de novo, convite, Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica e podcast Católico Se Sabia, e com toda certeza esperemos estar ajudando vocês. Isso aí, e também pois, rezem por nós, continuem rezando nesse nosso primeiro aniversário, 1 aninho, somos bebê ainda, esperamos poder ajudar vocês, cada um de vocês por muitos e muitos anos. Não, Deus nos dando saúde, força e tempo para seguir preparando o nosso podcast, mas poder ajudá-los aí também nessa formação. Agora, dia 17, então, pois fazemos nosso primeiro ano do nosso primeiro programa. A inspiração, ainda temos que falar disso também. De repente eu vou falar disso no nosso programa. Vamos ver. Mas tem que pensar ainda o tema, mas pois algo assim vamos estar vendo aí. Eu pensava, né? Eu não quis cortar essa série agora, né? Mas eu pensava, até tive a tentação de fazer uma espécie de episódio de aniversário, um resumão de, sei lá, fazer um esquema de todos os temas que a gente já viu, porque nem eu me lembro que começamos com o tema do Santíssimo Nome de Jesus, que né? foi a festa agora no início de dia 3 de janeiro. Isso, e agora, enfim, de repente tem temas que já tratamos lá atrás e que pode ajudar, enfim, fazer uma espécie de esquema e postar lá no Instagram e dizer... Olha, vimos sobre a fé, vimos sobre formação, vimos sobre o Covid, vimos sobre a esperança, enfim, tem tanta coisa. Não, mas só ir lá na página, lá está tudo. Na nossa página católicosesabia.com.br, lá você encontra todos os 45 programas, em breve você já vai ver lá também esse programa, número 46, né? Pois quase conseguimos um semanal, realmente, das 54 semanas, que são um ano, né? 54, creio. Pois foi uma graça também para nós poder estar preparando e entregando esse material para vocês. Por isso, pois agradecemos suas orações, seu carinho, sua amizade. E já sabe, né? Qualquer dúvida, queixa, reclamação, pois... comentário, se do papo furado, sim, não, pois manda pra gente aqui. Sugestões de temas sugestão de temas também. E tudo, pois católicosesabia@gmail.com, católicosesabia, tudo junto, @gmail.com. Um abraço, Deus abençoe, minhas orações e minha bênção. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.